Sistema Caiçara Litoral de Comunicação. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Vou sem vontade de ir, mas com saudade pra voltar. Levo teus sinais de histórias e carícias. Logo eu volto pra provar um pouco mais de ti. Ai de mim, saudade ou coisa ruim, maltrata, fere, mas não mata não. Vontade de criar raiz, enlace do nosso amor, e jamais precisar ter que sair daqui. Logo eu volto pra provar um pouco mais de ti. Logo eu volto pra provar um pouco mais de ti. Olá, meu amigo, minha amiga da TV Caiçara Litoral. Começa agora mais um Litoral Musical, um programa destinado às bandas independentes com compositores de músicas próprias. E hoje eu vou chamar meu amigo, compositor e cantor, Ângelo Zuin. Ângelo, muito prazer mais uma vez ter vindo aqui, viu? Muito obrigado pela satisfação de estar vindo aqui. Você viu que no começo do programa a gente colocou a região central de Ubatuba, né? Onde você começou e tal. Como é que foi o começo da sua história? Você pode contar pra gente? Claro. Primeiramente, agradeço pelo convite, Mário. Para mim é um grande prazer estar aqui compartilhando um pouquinho aí da minha trajetória, da minha carreira. Estou muito feliz por estar aqui. Bom, eu comecei com a música ouvindo música, né? Através das influências do meu avô, que me apresentou Beatles, me apresentou Elvis Presley, Chuck Berry, me apresentou Bob Marley. Então ele tinha uma discografia muito extensa desses caras e outras coisas mais. Folhas, grupos de rock, né? Da época, assim, quando ele era jovem, né? Garoto. Então ele tinha bastante coisa ali. Acho que foi a minha primeira contato com música, né? Ouvindo música. Aí depois de muito tempo, o meu pai ele achou um violão no lixo, numa caçamba, né? E ele pegou esse violão, reformou esse violão e colocou cordas de pesca, né? Linha de pesca. Corda de nylon. Nós não temos essa coisa de ter música na família, né? Eu sou o primeiro músico da minha família. E aí meu pai achou esse violão e reformou ele, que ele estava quebrado, e colocou essas linhas de pesca. Ele que reformou o violão e fez as linhas de pesca. Do jeito dele, assim, né? Legal. E foi afinando também do jeito dele e, enfim, deu umas notas lá que a gente não sabia nem quais notas eram. Mas, enfim, o violão ele ficou lá, a gente brincava um pouco, mas não rendeu muito, tava parado, ele deu para um amigo dele, o violão. Aí depois de algum tempo, eu fui passar um ano novo em São José dos Campos, na casa de uns amigos da minha tia, e lá tinha o Pedro, né, o Pedrão, saudoso Pedrão, e ele tocava violão também. Perdão. E, enfim, o garoto já tinha tido aquela coisa com o violão achado no lixo, foi uma coisa que marcou bastante, né? Ter achado o violão e reformado. E eu vendo ele tocar violão, né? De fato, alguém que sabia tocar violão na minha frente, né? Outra coisa, né? E aí eu fiquei bem, nossa, impactado, né? Com as músicas que ele tocava. Eu não conhecia, eram músicas antigas, mas me tocou profundamente, assim, né? E num determinado momento era uma noite de dia de ano, né? A gente foi na casa de um amigo dele que também era músico, que morava na rua da casa dele, atrás de Romã.
pra gente pegar a semente, pra colocar na carteira, aquela coisa de Sim. superstição, né, de fim de ano e tal. Uhum. E esse cara, ele tava lá, era uma casa muito peculiar, assim, tinha um papagaio numa gaiola gigante, assim, que ficava falando umas coisas. É. Era muito curiosa a casa. E a gente chegou lá, e esse amigo dele tava tocando violão, comendo buchada de bode e tomando cerveja com pó de guaraná. Cerveja com pó de guaraná. É, eu achei aquilo muito curioso, assim, É. né, cara? Eu tinha 11 anos, então eu fiquei bem, assim, observando, né? Eu sempre fui muito tímido e falava pouco, né? Falava só o necessário. Hum. Acho que agora eu falo um pouquinho mais. É, E aí eles começaram a tocar diversas canções, serestas e músicas, né, de época, assim mesmo, do cancioneiro popular, assim. E aquilo foi, tipo, me super me cativando, assim, né? Até que chegou um momento que ele olhou pra mim e falou: Pô, menino, você gosta de violão? E eu falei: Ah, eu gosto. Ah, então toma esse violão aqui pra você. Ele te deu o violão. Ele me deu um tonante pequenininho, assim. Quer dizer, o seu pai tinha achado um violão, aí ele, não sei, deu pra alguém esse violão, aí o violão meio que voltou de novo, né? Porque é curioso que esse violão que ele achou no lixo também era um tonante, Também né? era um tonante. Uhum. Aliás, o tonante é uma das marcas que todo músico deveria começar, né? Pra poder treinar bem, né? Porque a altura do braço com a corda Ah, é. mas enfim, né? Eu sou um pouco mais novo, mas ainda eu peguei a época que se começava com tonante, né? Hoje você pega instrumentos que É. são muito mais Sim, confortáveis, muito assim, mais, né? muito Tipo, mais. Hoje tá mais tranquilo, né? é... Mas o tonante, de fato, era realmente o pontapé É o inicial para pontapé quase todo inicial. músico, assim, né? Tipo, Ou desistia ou continuava. ali você ia ter o seu nível de persistência testado, né? Vamos ver, Testado, né? de Se paciência. passa dessa fase é porque você é bom mesmo. De persistência, exatamente. E foi curioso que foi um tonante também, né? Só que menorzinho. Aham. O que foi fácil, porque eu sou pequeno, minha mão é pequena, então, tipo, isso me incentivou a tocar, porque o Hum. outro instrumento que meu pai achou era muito grande, e eu não consigo me adaptar também. Enfim, E aí esse violão encaixou, então. é um instrumento bem menor mesmo, assim. Ele tem um formato pequeno. E E aí eu peguei aquele violão na minha mão e eu falei, poxa, agora eu tenho um compromisso de aprender a tocar de fato isso aqui, né? Aí você Aprender falou, a. vou aprender. Voltei para Ubatuba e comecei a estudar. Fui estudar na Fundarte, Hum, tive aula com o da Lua, o Paulo uhum, Carvalhal foi meu primeiro professor de certo. violão. Depois eu fui para guitarra, e aí o André Duarte foi meu professor também. André Duarte, que é um dos ícones aqui de Ubatuba, né? Pô, o André Duarte é um músico influente, né? Uma É, pessoa que deve ter certamente boas histórias sim, aí. não, vou até convidar um dia para vir o André Duarte aqui no programa, né? Ele que é uma pessoa que tem bastante história, já influenciou muitos músicos aqui da cidade também, né? E aí você teve aula com ele. Tive aula com ele, acho que eu fiz aula com ele uns 2 anos, cara. Uhum. Ele deu aula pra bastante gente aqui em Ubatuba, Sim, né? sim, ele é bem conhecido aqui. É, acho que A escolinha dele era, acho que, uma das únicas aqui da cidade, né? sim, né? Ele tá nessa há muitos anos, né? Enfim. E aí depois eu, eu fui fazer aula. Ah, eu também fiz aula com o Jackson Mota, não sei se você Jackson conhece. Mota eu não conheço. Ele fazia parte de uma banda. Puxa, eu não lembro o nome da banda dele. Que quem cantava era o Isaú. Enfim, não me lembro o nome da banda, mas ele também me deu aula de guitarra. Aí depois eu fui fazer aula com o André. É, Só que é engraçado que nesse processo todo eu era do TI, né, cara? Eu nunca fui exatamente da música, assim. Ah, você já tinha uma profissão já. Eu Tá. comecei a trabalhar com TI com 16 anos. E aí a partir dali a música ela sempre ficou. Indo e voltando. Eu tinha guitarra, estudava, tocava umas músicas que eu queria, uns rock, uns Uhum. Metallica, uns Iron Sei. Maiden, assim, 15 anos, 14 anos, a Uhum. gente quer tocar isso, né? Uhum. A gente quer saber muito de bossa nova, assim. Depois eu fui estudar essas coisas. Mas assim, é, no auge dos hormônios, né? Você Ah, quer sim, a escutar, tipo, molecada só quer saber de balançar a cabeça, né? Deixar o cabelo comprido. exatamente. Então, naquela coisa toda, era essas coisas que eu ouvia, né? Thrash metal, Sim.
muito thrash Não, e metal, tinha muita heavy metal. influência de outro país também, né? O Brasil, por ter bastante ritmos, né? A gente sempre escolhe o mais antissocial possível, né? No começo, né? Depois Sim, a cabeça abre e vai pegando os exatamente. outros ritmos. E foi esse percurso que eu passei. A música ela tava ali, mas não como protagonista, né? Hum. Ela tava ali sempre Coadjuvante. coadjuvante, mas sempre tava comigo. Eu Ah, sempre ouvi muita música dentro de casa e toquei eh, guitarra, né? E sempre toquei. O cantar veio depois. E aí fui pra faculdade de música, não. Faculdade de música eu fui depois. Fui pra faculdade de análise de sistemas. Aí eu abandonei a faculdade de análise de sistemas para poder me dedicar à música. hum. Virei pra minha mãe e falei que eu queria ser músico. Ela falou: ah, já que você quer ser músico, então você tem que conhecer os Conheceu. músicos daqui. Uhum. Você ficar tocando violão dentro do seu quarto, isso não vai É. dar em nada, né? Uhum. E aí eu voltei a falar com o André Duarte, cheguei nele, falei que eu tava querendo ser músico, e ele, a partir daquele momento, ele começou a meio que ser um tutor, assim, né? Me Tá. dizer o que eu tinha que fazer, Sim. colocou os meus pés no chão para não sonhar tanto assim, Sei. né? Sonhar mais com os meus pés no chão. Me disse o que eu tinha que comprar de equipamento, porque eu era completamente ignorante, assim, Tá. né? Eu só tinha um violão e um sonho, Sim. cantar, Certo. né? Ser músico. E ele foi te orientando, então. Sim, e nesse processo eu comecei a trabalhar com ele também, né? Eu Aham. comecei a auxiliar ele no processo, de alguns processos de gravação no estúdio dele, Certo. fazia alguns trabalhos de office boy também, auxiliava ele na manutenção dos instrumentos de violão, guitarra, contrabaixo Certo. e fazia a recepção dos clientes dele ali Que era no... músicos. Sim, e nesse processo eu conheci praticamente todos os Ah, você músicos da conviveu, né? cidade. Você conviveu com a turma, então, né? Começou a ver Sim, os caras, começou a ver os caras tocando. E você é, tocava de vez em quando com os caras, fazia umas jam session de vez em cara, eu quando? fui começar a tocar depois desses 2 anos que eu fiquei trabalhando com ele, Ah, assim, porque tá. eu fiquei um ano. Eu sou muito assim, nerd, assim, sabe? Tipo, bem CDF, né? Tá. Usando um termo antigo já, né? Sim, sim, CDF CDF. é antigo. Mas nesse caso é bom, né? Porque você estuda pra caramba pra poder depois treinar. Isso é uma coisa interessante até. Eu fiquei tipo um ano preparando o repertório, para Ah, depois que eu me sentir preparado. Ah, agora eu consigo fazer sim, alguma coisa com isso, que me sinto bom. seguro. Isso é legal porque é um passo de cada vez, né? Você entendeu É, isso, né? eu não tinha pressa, ao mesmo tempo eu trabalhava com ele Aham, e também tinha um outro emprego que eu fazia manutenção em computador. Então eu não abandonei o TI totalmente. O tá. TI eu estava ali comigo para suprir Sim. as demandas Uhum, do dia a dia, pagar conta e sim. tal, e também eu usei essa grana desse trabalho eh, de manutenção de computadores e tal, para eu comprar meus equipamentos para eu começar de fato Tá. a Começou a minha. investir mesmo, né? É, Legal. e isso foi depois de um ano, né? Hum. E aí eu acredito que eu comecei mesmo assim em 2017. Mas aí, nesse caso, você estava já no processo de composição? Você já estava criando músicas, letras, ou era só ainda era uma espécie de treinamento para você um dia compor? Como é que foi esse processo aí? Então, o meu processo começou na escrita. Eu escrevo, né, bastante. Hum, Antes de criar as melodias, de ser músico e aprender de fato como é que se faz uma música, eu já escrevia poemas. Eu tinha caderninhos que eu escrevia meus poemas assim. Esses cadernos eu nunca mostrei para ninguém, mas eram escritas muito é, infantis, né? Enfim, eu era muito tá. muito jovem, muito criança, então eram coisas que acho que nem se valeria a pena ler, assim. Mas já era um processo Aham. de, né, colocar a ideia no papel, Pô, assim, né? legal, já escrever, né? Uma coisa já que É, é a ideia, né? Você escrever as ideias que você pensa. então começou aí. Isso, tipo, sei lá, com 10 anos, 9 anos, assim, eu já tinha um Nossa, caderninho. cedo já, para É, uma criança assim, já era bastante legal. eu já meio que consegui estruturar um poema e tal. Aham. Eu sempre gostei muito de escrever na Hum, escola, uhum. fazer redação. Eu sempre me dei bem nisso, assim, né? Eu acho que eu vi que era uma coisa que, opa, legal. E as professoras
Professores também sempre me Incentivava. incentivavam. Tive Uhum. bons professores de literatura, sempre estudei em escola pública e tive a sorte de ter encontros com professores de literatura, língua portuguesa, que me incentivaram a ler, que me incentivaram a escrever e continuei fazendo isso. Aí você foi enriquecendo a sua literatura, né? Tipo, lendo várias histórias, se inspirando nessas histórias, aí você foi criando os poemas em cima disso. Sim, E aí, daí para fazer a música foi um passo ou demorou um pouquinho? o processo de composição veio depois. Lógico que foi meio que nesse processo intuitivo, né? Que eu acho que começa assim. Uhum. Eu acho que para grande parte dos músicos que têm assim seu violão em casa e começam ali Hum. a esboçar coisas, né? Uhum. Porque eu fui estudar composição depois, eu fui fazer aula com o Fuca, né? O Fuca também foi meu professor. O Rafael Furtado É. é o contrabaixista, Uhum. certo? Da banda que eu tenho junto com ele, com o Vinícius e o Rodrigo Ciência, que é a 70 Brasil. Tá. Então eu fiz aula de violão, de composição, de harmonia, de todas essas coisas aí, Uhum. né, teórica e, enfim, para você chegar à conclusão, é assim que se faz É assim música. que se faz. Então ele deixou a cabeça, colocou a sua cabeça no lugar, pra você entender o que Para eu que é. entender o que era música, Aham. estruturar música, compor, Certo. enfim. Mas antes de eu ir para esse lugar de realmente teorizar a coisa, eu já fui esboçando ao meu jeito as minhas composições através dos acordes que eu conhecia, Entendi. né? Através dos acordes de rock and roll que eu já Tá. tocava, que eu sempre fui muito do rock, né? Enfim, Beatles, Uhum. Elvis Presley, Chuck Berry, Rolling Stones. E aí o pessoal, os professores foram te lapidando. Você Sim, tava com material bruto, transbordando, e aí o pessoal falou, faz um pouquinho aqui, faz aqui e exatamente. tal. E cada professor foi me passando as suas influências, porque o André ele é super do rock, Uhum. né? Um guitarrista muito técnico do Uhum. rock. O Fuca também muito técnico, mas do jazz, do choro, Sei. da música brasileira. Então fui pegando essas referências, Ah, essas influências e tudo isso foi meio que enriquecendo, né? formando o músico que eu sou hoje, Legal. assim, junto também com as influências que eu tive com meu avô, com meu Sim. pai, minha mãe, né, essas coisas todas que a gente vai empiricamente também trazendo, né, Uhum. e fazendo com que a gente seja o que a gente é. E isso foi tudo ferramenta para me tornar o artista que eu sou hoje, o compositor que eu sou hoje. Certo. Fui fazendo cada vez mais canções e me dedicando a isso. E aí em 2017 você falou que começou a tocar com banda, é isso? Eu comecei sozinho. Sozinho. A primeira vez que eu me apresentei, e aproveito aqui para dar a importância desses projetos, né, de apresentações musicais que tem na cidade, para poder trazer esse despertar artístico Sim, nas pessoas, né? A Fundarte Sim. fez eu não me lembro exatamente qual que era o nome do negócio, assim, mas era um projeto que era ali na praça, na frente do casarão. Sim. E ali, na ocasião, eu apresentei algumas composições minhas, primeiras composições que eram horríveis, assim, muito ruins mesmo. É mesmo? Nossa, eu nem quero pensar que um dia eu fiz isso. Mas é que é legal, cara, olhar para esse ponto, porque eu tive a coragem, a audácia de tocá-las ao vivo. Audácia. Para que as pessoas ouvissem Cara, isso. coragem, cara. Eu tive coragem, olha só, cara, um garoto até um tanto prepotente, né? Tipo, olha só, né? Tipo, Pô, que legal. e E aí era, foi um incentivo, né? foi um puta incentivo, cara. Certo. Isso é importante pra caramba de se ter, autoestima, assim. né? Isso Autoestima. projeta autoestima, os projetos Sim, musicais, sim, né? sim, De música, teatro, dança, são. E aí isso foi te tirando essa timidez que você falou que você falou que era um pouco tímido. Isso foi tirando e foi fazendo você ficar com mais vontade de aparecer, de querer Sim. tocar e tal, né? Nessa ocasião eu toquei essas composições e, como falei, fui sempre muito influenciado pelo
pelo rock, né? Pelo folk, pelo blues. Então, nessa questão eu tocava tipo slide. Nesse lugar eu me apresentava como um lusitano. Eu criei esse personagem na minha cabeça e esse personagem ele era tipo um cantor de folk, entendeu? Meio Bob Aí Dylan. você criou um personagem e você se vestia como tal Uhum. e apresentava. E aí as músicas nessa período que eu tava eram fortemente influenciadas pelo blues, pelo folk, por Bob Dylan, por Neil Young. Então era muito assim. Então as temáticas eram muito assim, de historinhas, né? Dessa ideia. Você chegou a fazer teatro na Fundarte? Eu fui fazer teatro Ah, depois. depois. Em 2017 eu comecei a tocar e nesse processo todo de trabalhar o meu lado artístico, eu fui fazer teatro na Fundarte. E aí eu acho que eu fiz 1 ou 2 anos de teatro e foi muito importante. Então. E aí nesse lugar do teatro, né, eu fiquei muito entusiasmado com aquela coisa, né? Virei um entusiasta do teatro mesmo. E aí eu comecei a ler tudo quanto era peça, os textos e pesquisar sobre processos de criação de espetáculo e aquela coisa toda. Legal. Eu crio um hiperfoco no negócio e vou, assim, né? Você vai a fundo, então. Legal. É direção, né? Seria, né? Uhum. Parte de direção artística. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando nisso, mas eu nunca, tipo, estudei teatro formalmente, nem posso me considerar ator, assim, né? Tá. E aí, cara, muito engraçado. Eu fiquei curioso, né, para entender como é que era a seleção de atores para um espetáculo. E aí, vou contar como foi a minha Experiência. minha inserção no mundo teatral, assim, né? Como que foi? Eu, com essa coisa toda de entusiasmado com o teatro, o mundo do teatro, eu fiquei sabendo que ia ter uma seleção de atores aqui no Teatro Municipal, né? O Teatro Municipal já estava funcionando para uma peça específica, né? Uma peça do Bado Todão, né? Tá. E chamada Marés, Causos de um Povo do Sol. Aham. E aí eu falei, pô, eu acho que eu vou ir nesse lugar aí pra ver como é que é a seleção de atores. Mas eu fui pra assistir. Eu não me inscrevi no negócio. Tá. Você só foi pra ver como é que é. De curioso mesmo, assim. Eu queria entender como é que era, porque eu tava muito inserido no mundo do teatro, fazendo teatro, aula Você tava de teatro. respirando esse E ambiente. entusiasmado, e pesquisando, e lendo coisa e tal. E, enfim, pesquisava dramaturgos, diretores, aquela coisa louca. E aí eu fui lá. E aí eu sentei, porventura, por muita coincidência, do lado do Bado, na primeira fila, assim. Eu não sabia que era ele. Você tava do lado do cara, né? E aí o palco na frente, começou o teste, todo mundo foi fazendo o teste, pararapapá, ele olhou pro lado e falou, pô, você não quer fazer o teste? Mas eu falei, eu não tenho ficha. Aí a esposa dele, a Denise, chegou, preenche a ficha aí. Eu preenchi a ficha, pá, não sei o quê. E fui fazer o teste. Subiu eu e mais 3 pessoas, assim. Aí ele começou a perguntar quem eu era, nananá, falei que eu tocava, né, era músico, tava começando a tocar. Ele me deu o texto, eu li o texto algumas vezes e eu fui aprovado no teste. Aprovado. Você é aprovado, cara. E aí? E aí eu consegui meu primeiro emprego como ator, Nossa, cara. que da hora. Tipo assim, É o destino. mano, tipo assim, eu vim aqui assistir essa parada, não saí de casa pra fazer o teste. E agora eu tenho um trabalho Nossa. como ator. É a arte te chamando, né? Lógico que o fato de eu ser músico me deu muitas chances, assim, né? Mas eu era completamente cru, assim, tipo. Mas foi legal a peça? Cara, foi uma experiência incrível, porque eu tava fazendo teatro, começando no teatro, começando na música, eu consegui meu primeiro emprego profissional como ator, eu recebi pra ensaiar, eu recebi pra apresentar, eu tive a possibilidade de trocar com atores de experiência Sim. imensa, pessoas muito generosas, pessoas que depois eu trabalhei de novo
no teatro, né? E era um elenco grande, tinha mais de 20 E pessoas. você se apresenta ainda como ator de alguma peça, alguma coisa? Cara, atualmente não. Eu sinto falta Hum. do palco do teatro, assim. Essa peça em específico, Marés, acho que a gente fez umas 3 temporadas. Era uma peça muito legal. E aí depois eu fui fazer teatro de rua, teatro Mambembe, Nossa, com um coletivo chamado 123 Coletivo Teatral, que foi a minha professora de teatro que me chamou para trabalhar com ela. E aí eu fiz a parte musical, tocava violão, cantava e tocava atabaque, né? caramba, então você desenvolveu bem essa entrada como ator, né? Cara, eu acho que eu fiquei uns 3 anos, assim, mergulhado no teatro, assim. É. É, E aí o que que fez você parar? Qual que foi? a gente finalizou esse trabalho com o 123 Coletivo Teatral, que a gente viajou 13 cidades do estado de São Paulo, litoral sul e interior, né, apresentando em praças e tal, uma peça infantil de rua. E aí eu cheguei à conclusão que eu queria me dedicar realmente à música, né? Nesse processo eu já tinha começado a estudar, isso daí deveria ser tipo 2018, 2019. Eu já estava tendo uma bagagem, né, Certo. de estudo e tal, de composição. E aí veio a calhar de formar 70 Brasil. Ah, o 70 Brasil então começou nessa sua vontade de querer juntar a galera É, que você já achava que estava num nível sim, legal. eu já tinha começado a tocar com o Fuca, com o Vinícius, o guitarrista, e a gente tinha um trio chamado Zuin e os Tremendinhos. Tremendinhos. É, uma referência ao tremendão Erasmo Carlos, Ah, que é um tá. dos meus Certo. grandes influências assim de Aham. compositor e tal. Enfim, figura que eu admiro muito. E a gente começou a tocar, eu acho que era 2018, 17. E o repertório qual que era desse A gente tocava bastante Roberto Carlos, Ah, que Erasmo seria o Carlos, Tremendão, sim, certo, e outras entendi. coisas mais. Já tocava alguns Caetano Veloso Mas nessa também. fase você estava no cover ainda. Você É, estava fazendo músicas não autorais ainda, né? sim. Tinha algumas coisas, mas Aham. eu ainda não tinha, vamos chamar, a música de trabalho, né? Tá, Aquela coisa, né? sei, Ah, agora eu tenho a música de sei. trabalho. Aí eu tava sentindo a necessidade de eletrificar o som, porque a gente fazia acústico, né? O Hum. Rafa tocava até o baixo acústico, assim, né? Sim, sim. E, e aí ele falou, cara, por que a gente não monta uma banda de samba rock? Aí eu falei, pô, legal, interessante. E aí, a partir desse embrião, Zuin, Fuca e Vinícius, a gente começou a montar 70 Brasil. 70 Brasil É, nasceu assim. E nasceu. quem que era o baterista? O baterista veio depois, né? O baterista. O primeiro baterista da 70 Brasil foi o Marcos Carnavale. Carnavale. Ele gravou os primeiros trabalhos da 70 Brasil, Uhum. mineiro, né? Lá de BH. Hoje ele está em São Paulo. Ele gravou o primeiro trabalho da 70 Brasil, que foi Clara, né? A primeira A composição. música, Clara. Ele fez a gravação dela e também uma gravação de uma versão nossa de Odara, do Caetano Veloso. Certo. Ele teve presente e gravou também o segundo single que a gente lançou, né? Aí a gente começou ali, em 2019, oficialmente, a gente lançou o primeiro trabalho da 70 Brasil, que foi o single Clara, né? Que tem um clipe no YouTube, um clipe bem massa, bem bonito, bem feito. Uhum. Foi feito dirigido pelo Glauber Brasil, um grande amigo nosso, lá de São Paulo, diretor maravilhoso. Aí eles fizeram um videoclipe. Eles fizeram. E na época ele tinha uma produtora, se eu não me engano, se chama Produtora Baleia. Não sei se ainda existe, mas ele ainda é do cinema e tal, e faz trabalhos assim. E a gente fez esse trabalho com ele. Foi um clipe que demorou acho que umas 16 horas pra ser feito, assim. Oh yeah, então vem com a 70 Brasil. Muito obrigado.
Quem sabe pode cantar. Andava mais perdido do que cego em tiroteio. Foi quando você me apareceu. Agora não preciso mais usar lamparinas para iluminar minhas esquinas. Claramente você clareou minha vida feito dia. Claramente você clareou minha vida feito dia. Tirei a sorte grande em tê-la como namorada. Uma luz brilhante em meu peito fez morada. Fraco eu não fico do lado dessa menina. Ela me fornece até mesmo proteína. Claramente você clareou minha vida feito dia. Então, claramente você clareou minha vida feito dia. Bora lá, Vinícius! Andava mais perdido do que cego em tiroteio. Foi quando você me apareceu. Agora não preciso mais usar lamparinas para iluminar minhas esquinas. Claramente você clareou minha vida feito dia. Claramente você clareou minha vida feito dia. Comigo assim. Oh. Hey. Tirei a sorte grande em tê-la como namorada. Uma luz brilhante em meu peito fez morada. Fraco eu não fico do lado dessa menina. Ela me fornece até mesmo proteína. Claramente você clareou minha vida feito dia. Claramente você clareou minha vida feito dia. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. E aí você fez esse videoclipe da Clara, né? E aí você falou que foi o pessoal da de São Paulo que produziu, né? Sim, o Glauber Brasil. Isso. E teve algum resultado legal? Teve o pessoal recebeu bem? Cara, o clipe de Clara teve uma repercussão muito boa. Essa canção foi a primeira canção que eu fiz assim, ó, tem uma música pop aqui. Eu acho que pode ser boa. Tem um potencial aí. É, um refrão chicletoso e tal, enfim. E de fato pegou, né? Uma música que a galera gosta bastante. O clipe tá lá, deve estar com 7.000 visualizações. Nossa. No nosso Spotify também Uhum. tá com bastante plays lá. A galera ouve bastante essa música, né? Uhum. Então teve uma repercussão boa, ganhou um prêmio também. O videoclipe ganhou um prêmio na época da pandemia de incentivo a produções, né, Sim, independentes sim. da Fundaarte, Uhum. né? Enfim, teve coisa boa, assim. E depois desse videoclipe, vocês fizeram outros ou continuou só nessa da Clara? A gente tem
atualmente alguns trabalhos que a gente já lançou, né? 70 Brasil. Em 2021 a gente lançou uma outra canção chamada O Brilho da Manhã, Uhum. né? A gente gravou naquele período pandêmico e tal. Depois a gente teve a oportunidade de lançar um trabalho ao vivo, que foi gravado no Teatro Municipal, né? A gente participou de uma mostra musical chamada Brisas Sonoras. E todo o material foi filmado, show, né? Foi lançado. Então tem esse material audiovisual. Nas plataformas digitais você pode ouvir o álbum inteiro. São 9 canções de composições minhas, né? São composições minhas. Algumas com parceria. Então são 9 canções autorais. E tá no Spotify. Tá no Spotify. É só colocar Ângelo Zwin ou a 70 Brasil? Coloca lá 70 Brasil 70 Brasil. ao vivo, Brisas Sonoras. Brisas Sonoras, que foi o espetáculo que vocês fizeram no teatro, Uhum. né? Poxa, você vê, né? Eu, ano passado, assisti um show do 70 Brasil no teatro. Vocês participaram de um edital, né? Exatamente. E qual que edital que era esse daí? Então, foi um projeto que foi produzido pela Carol Garcês, né? Ela foi a nossa produtora no ano de 2024. E é um projeto chamado Laboratórios de Projetos Musicais. Uhum. E nesse projeto ela produziu diversos artistas. E a ideia era excursionar, né? Então a gente fez uma turnê, né? Uma turnê que passou por 4 cidades. Uma das cidades foi Ubatuba, que foi a abertura da nossa turnê, que foi o show que você assistiu, Sim, que foi um show gravado também sim. na íntegra, tá no YouTube que você pode conferir. E aí a gente passou por São Sebastião, Campinas e São Paulo. Fizemos essas 4 cidades. Certo. E teve muita gente? Teve pessoal. Cara, foram shows muito bons, teve uma repercussão muito legal. Foi a primeira turnê da minha vida com a minha banda, então eu me senti muito feliz de poder compartilhar canções minhas, porque era um show praticamente de música autoral, né? Música autoral. Então você fica um tanto quanto apreensivo, né? Porque as pessoas vão para ouvir músicas que elas não conhecem, né? Claro. Tinha ali 2 ou 3 canções de versões que a gente faz, né? Mas a grande parte das canções não eram canções de grandes compositores, né? Eram composições minhas, né? Pra dançar dançando, vai! Bem legal, bem assim. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem assim. Bem legal. Da janela eu vejo o morro e as nuvens ancorando o dia. Vou trocar essa rotina pela sua companhia. Yeah! Bem legal, bem assim. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem assim. Bem legal, mulher. Ô, Ângelo, diz uma coisa. Essa música é bem legal, né? Isso. E como é que foi essa composição? Então, bem legal. Foi o último trabalho que eu lancei junto com a 70 Brasil. Lançamos no ano de 2024, ano passado, no meio do ano, né? Segundo semestre, acredito eu, que fez parte desse trabalho de conjunto com a Carol Garcês, né? Então a gente fez a turnê, lançamos a música e começamos a turnê, a excursionar o show Brasil Swing. É o nome do Brasil Zwing. Brasil Swing. Aham. Então essa música foi uma música que eu compus junto com o meu parceiro de composição, o Ricardo Vinícius. A gente tem algumas composições juntos Uhum. e a gente fez na pandemia, cara. Eu tava, enfim, aquela coisa toda, cada um na sua casa, né? Sim. E
Ele foi o único cara que eu encontrei na pandemia, assim. Eu tava. Cara, todo mundo enlouqueceu, então eu precisava ver gente. Sim. E ele morava sozinho, aí a gente começou a se encontrar esporadicamente para fazer um som. Uhum. E na casa dele tinha uma janela que dava para ver o morro, assim, né? E a partir daquela visão, assim, a gente começou meio que a criar o primeiro verso da música. Da janela eu vejo o morro e as nuvens ancorando o dia. Vou trocar essa rotina pela sua companhia. E aí a gente começou a fazer isso aí. Aí começou. Aí começou essa questão, depois a gente criou esse refrão Nossa, que bem legal. chiclete, assim. É, né? Mas o E... bom é que você se inspirou na natureza ali, né? Uhum, Isso que é o interessante. E aí vocês fizeram essa música bem legal. bem legal. E aí, depois disso, vocês fizeram outras músicas também, né? Que eu vi que lá tem umas músicas muito boas, inclusive. É samba rock praticamente, né? Tem bastante samba rock. Você se inspirou no samba rock para fazer suas composições? Então, é muito interessante, cara, porque assim, eu tenho diversas composições em diversos estilos, assim. Uhum. Só que quando eu faço música pra 70 Brasil, eu faço música pra 70 Brasil, É né? o estilo dele já. Então tem essa questão de eu fazer músicas para a banda, Hum. pensando pra banda, Certo. né? Então, são músicas que, tipo, eu não toco no meu trabalho voz e violão, por exemplo, que não são coisas que eu acho que tem a ver, mas Tá. tem a ver com a banda. Então, nesse processo, tem bastante samba rock, tem umas coisas meio latinas, né, que eu Certo. gosto também, por influências de João Donato, que eu gosto, um compositor que eu gosto Aham. bastante. Então, tem coisas assim, né, nesse segmento de diversos estilos. Certo. Bastante groove também. Bom, então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai conversar aqui com o Ângelo Zwin, que é o compositor aqui de Ubatuba, que já tá com a banda 70 Brasil, já tá há quanto tempo já? 2 anos já? Cara, a gente tá desde 2019. Nossa, então já faz uns 5 anos, 6 É. anos, né? Tá indo pra 6 anos então, né? Sim. Vocês têm um disco lançado, alguma coisa? O disco é esse ao vivo Esse que a ao gente vivo, tem. né? Certo. Uhum. Que tá nas plataformas, né? Que tá falando. Então foi o seguinte, vamos dar um rápido intervalinho. A gente vai aqui conversar com o Ângelo Zunha. Na próximo bloco a gente vai falar sobre o futuro dele, né? Vou dar os contatos também, né? E a gente vai conversando mais, tá bom, gente? Não saia daí. Sistema Caiçara Litoral de Comunicação. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Jaqueline, eu penso em você todo dia, desde a hora que deito e levanto. É em você que eu estou pensando. Jaqueline, você está sempre comigo, na batida do meu coração e no toque do meu violão. Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline. Jaqueline, eu penso em você todo dia, desde a hora que deito e levanto. É em você que eu estou pensando. Mas Jaqueline, você está sempre comigo, na batida do meu coração e no toque do meu violão. Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline.
Jaqueline, eu penso em você todo dia, desde a hora que deito e levanto. É em você que eu estou pensando, Jaqueline. Mas Jaqueline, você está sempre comigo, na batida do meu coração, e no toque do meu violão. Jaqueline, 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 Jaqueline. Jaqueline, esse samba rock é pra você, Jaqueline, que não sai da minha cabeça, Jaqueline. Ai, Jaqueline. Muito obrigado. Sistema Caiçara Litoral de Comunicação. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Pessoal, voltando aqui com o Litoral Musical, segundo bloco. Litoral Musical é um programa destinado aos músicos independentes, compositores de músicas próprias aqui do Litoral Norte. E vamos falando aqui com o Ângelo Zuin. Mais uma vez, Ângelo, muito obrigado pela presença, viu? Valeu, Obrigado por ter Mário. vindo aqui pelos estúdios da TV Litoral. É muito bom quando a gente recebe compositores que têm as histórias para contar, porque às vezes a gente enxerga uma banda, assiste uma banda, a gente não sabe nem o que aconteceu, o que acontece, né, com os artistas, e nada mais do que são experiências de vidas, né, Ângelo? Uhum. Você tem bastante experiência nisso, né? Você tem bastante história para contar, tem bastante. E você tem esse projeto do 70 Brasil. O 70 Brasil também você está paralelamente fazendo músicas solo, carreira solo. Você tem outro projeto? Como é que é? Você toca com outras pessoas? A 70 Brasil, ela vem sendo até o presente momento um projeto, né, que eu tenho como principal, assim, né? Mas de um ano pra cá eu comecei a rever essa questão e passei também a tocar com mais pessoas, né? Uhum. Então, atualmente, eu sou envolvido com a cultura popular aqui de Ubatuba, faço parte do grupo Boi de Conchas, né, de cultura popular, de cultura caiçara. Faço parte do Cantamar, que é o grupo do Julinho Mendes. Julinho Mendes. Eu toco violão de 12 cordas. Sim, grande compositor, né? O Julinho Mendes é um Ele é cara, bem antigo, eu vou até chamar ele um dia para é um cara que merece ser convidado, assim. merece, meu. Um grande compositor, Uhum. e foi um cara que me influenciou muito. Uhum. Ele me influenciou pra caramba. Não só ele também, como o Bado. As composições do Bado também são muito bonitas. Uhum. Eu acho que eu consegui trazer um pouco dessa coisa do mar, Ubatuba, que era uma coisa que faltava nas minhas composições, assim, né? Tá, completou, né? Completou. Enfim. E faço parte também do grupo Arrelá, que é um grupo também de música caiçara, Uhum. né? Um pouco mais contemporânea, que é um grupo do Roger Souza, Uhum. de composições dele também, onde eu toco violão. Uhum. Aí isso eu sou apenas violonista, Certo. né? Sideman, né? Tipo, faço violão, Sei. toco violão de 12 e violão Aham. também de 6. Legal. E daqui pra frente, Zuin, como é que vai ser? Você tem algum projeto mais pra frente? Você tem pensando em lançar algum disco com o 70 Brasil ou até com você mesmo, carreira Então, solo? atualmente eu comecei a trabalhar num projeto meu, né, solo, onde tá se criando ainda um embrião, que é um trabalho que eu tenho trazido comigo assim há muito tempo, essa vontade, que é desenvolver um repertório de seresta, de sambas canções, valsas, choros canções, para eu trazer essa minha influência cancioneira antiga, que eu sou apaixonado por esses diversos cantores que a gente teve o prazer de ouvir, que passou por aqui. Uhum. Nelson Gonçalves, Francisco Alves, tantos outros cantoras também, Elizabeth Cardoso, essa época ouro do rádio, assim, né? Eu gosto muito, consumo muito dessa música, assim, né? Sim. Então eu comecei atualmente a trabalhar nesse repertório, e pretendo futuramente, não sei, talvez
semestre do ano que vem. Aí você vai chamar algumas pessoas para cantar junto? Vai ter algumas parcerias? Cara, inicialmente tá muito nesse processo de criação de repertório, de seleção de músicas. Ah, tá no embrião ainda. Eu chamei o Rafael Prado, violonista, para me Sim. acompanhar, porque é um projeto ao qual eu só quero cantar, Uhum. né? Eu sempre toco e canto, né? Ou só toco violão, mas nessa ocasião eu quero apenas cantar, Tá. para me dedicar exclusivamente ao canto e especificamente canções, né? Vamos dizer assim, dor de cotovelo, né? É. Que eu sou um compositor romântico, gosto dessa linha de composição e essas composições me tocam profundamente. São composições lindíssimas, né? Composições, nossa, sei lá, Cartola, sabe? Nossa, é assim, Que é legal, o que eu acho legal é que assim, você é uma geração nova, né? Que tá resgatando a música antiga, né? Isso que é uma coisa interessante, porque ultimamente a geração nova já não tá tão ligada ao passado, né? Mas isso que você tá fazendo já é um resgate e você também faz releituras também, né? Não é só música cover ou no sentido de fazer igual, mas você faz uma releitura. Eu já vi você tocando tipo umas músicas de outros artistas, só que com outros ritmos, né? sim. Isso também é proposital, isso? Seria? Sim, a ideia é fazer releituras, Aham. sempre. Com a 70 Brasil a gente só faz releitura. Hum. A gente não toca nenhum cover, assim, a gente Uhum. faz nada igual Uhum. ao que você já ouviu, assim. Sim. Então a proposta é fazer algo diferente, é fazer algo singular, assim, né? Do nosso jeito. Enfim. E aí a ideia é essa, né? Também trazer isso para minha questão solo, Uhum. né? O projeto é esse. A princípio eu tô chamando de Zwin Seresteiro, mas eu vou pensar no nome melhor. Swing Seresteiro é bom, interessante. Vou pensar no nome melhor, mas por enquanto Não, mas surgiu tá esse legal, nome. pô. Swing Seresteiro, tá aprovado aqui, tá aprovado. Enfim, então a ideia é trazer essa minha influência dessas canções Uhum. de época, canções que marcaram muitas gerações Uhum. e que a gente tem a possibilidade de ouvir até hoje. Não foram coisas efêmeras, né? Sim. Que Passou e não volta mais, né? realmente foram canções que marcaram, né? Mas agora fala pra mim, Zwin, qual que são os seus contatos? Você tem rede social, lógico, né? Mas quais são os seus contatos pra gente falar aqui? Então, meus contatos, né, são as redes sociais, Instagram, especificamente estou lá. Você me encontra como @cantor de aluguel. Cantor de aluguel. Então, Ângelo Zwin, eu posso achar também? Tá Se incluído? você escrever Angelo Zwin, você Aparece também cantor de encontra. aluguel? Mas é que cantor de aluguel foi o personagem que eu criei Ah, para entendeu. poder trabalhar Certo. essa parte de venda de serviços musicais, né? Sério, tipo, direto ao ponto, né? Se Exatamente. você quer um cantor, eu tô aqui de aluguel. Certo. Então foi uma coisa, né? Uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, né? Sério, uma brincadeira séria. Porque eu brinco, mas eu brinco sério. Isso é importante pontuar, né? A gente tem que brincar sério. Brincar sério, E né? eu brinco Tem no sério. fundo, tem uma seriedade na brincadeira. Exatamente. Então, Legal. para deixar já É, claro, aham. pagou, cantei, né? É isso. É um trabalho, né? Como É o qualquer outro. trabalho, é o Como trabalho. qualquer outro, assim. Claro, pô. Agora, hoje, pra gente encerrar aqui, que a entrevista tá muito boa, viu? Tá muito boa. Tô Queria gostando. falar uma coisa pra vocês, Zwin. Quais são suas considerações finais aí pra galera que tá te assistindo, o pessoal que tá começando a música? Poxa, eu gostaria primeiramente de agradecer todos aqui da equipe. Agradecer você, Mário, pelo convite, Valeu. né? Eu acho muito interessante ter esses espaços para poder a gente falar um pouco da gente, um pouco da onde que a gente veio, da onde que a gente saiu, né? Para onde que a gente vai. São espaços muito importantes. E, enfim, quero agradecer todo mundo que acompanha o meu trabalho, né? Agradecer as pessoas que comparecem aos shows da 70 Brasil, que ouvem nossas músicas, que pedem músicas, que estão ali sempre curtindo, compartilhando. É muito legal trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama, mas também dá trabalho, É, dá um trabalho do cão.
né? Que ninguém sabe, às vezes, né? Porque a gente tá fazendo algo que vem de dentro, assim. E assim, nem sempre é fácil mostrar as coisas que vêm de dentro. É algo É delicado, difícil, né? né? A gente tá num lugar ali de extrema exposição. Exatamente. Então, já fazendo esse gancho, né? Para as pessoas que estão começando na música, né? Eu já tô nessa caminhada há 10 anos, né? Apesar da pouca idade, já tenho 10 anos fazendo isso. Mas 10 anos intenso, né? Você fez Intenso. muita coisa, 10 né? anos a 1000. A 1000, então. 10, que virou 1000 anos praticamente, né? Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, viu, Zuin, mais uma vez. Quero agradecer aqui a audiência da TV Caiçara Litoral, que a gente está fazendo bastante público, né, com esse programa do Litoral Musical. Tenho recebido bastante mensagem falando para entrevistar tal pessoa e tal. Na verdade, a gente vai entrevistar bastante gente de Ubatuba, que tem bastante, né, que é o celeiro de artistas, né, como diz o hino da cidade, né, e também de Caraguá, de Ilhabela e São Sebastião. Você que está assistindo a gente, se tiver músicas autorais, entre em contato com a gente, que também faz uma entrevista com vocês, né, e aqui o nosso espaço aqui é para isso, né, o pessoal que gosta de músicas autorais, que gosta de fazer composições, a gente traz aqui para conversar. E mais uma vez, Zuin, muito obrigado pela participação. Obrigado, Mário. Bastante. Demais, sua história é bem legal, bem legal a música, né? A gente já vai se enturmando aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima, então. Acesse TV Caiçara Litoral no YouTube, compartilhe, inscreva-se no nosso canal TV Caiçara Litoral. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Tchau! Bem legal, bem assim, bem legal. Chama! Alegria em pessoa e uma sede incrível de viver. Pode vir que eu tô sorrindo com você. Com você eu sou mais eu. Bem diz, bem legal, bem assim, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem assim, bem legal. Bem assim, bem legal. Mas quando te vi no teatro de Ubatuba, o céu limpou, dia bom. Fiquei bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Sol, praia, mar e curtição. E vocês do meu lado, não era sonho, era realidade. Bem legal. Bem legal, bem assim, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem assim, bem legal. Leva, leva. Valeu, galera! Valeu, teatro! Vocês são lindos! Dia 31 estaremos São Sebastião, Bola 70 Brasil. Bem legal, bem legal. Sistema Caiçara Litoral de Comunicação. Todo mundo ouve, todo mundo vê.